Você consegue explicar o segredo por trás da caverna de cristal de Naica? Um local onde a ciência não consegue descobrir o porquê dos cristais gigantes que desafiam as leis da natureza? Vamos mergulhar nesse mistério e descobrir o que torna essa caverna tão especial. A caverna de cristal de Naica é uma caverna localizada na cidade de Naica, no estado de Chihuahua, no México. Ela é conhecida por abrigar alguns dos maiores cristais de selenita do mundo. Os cristais gigantes da caverna têm até 11 metros de comprimento e pesam cerca de 50 toneladas. Isso desafia as leis da natureza e intriga a comunidade científica. A formação desses cristais gigantes é atribuída a um processo que ocorreu ao longo de milhões de anos, envolvendo a precipitação de minerais de uma solução aquosa quente rica em substâncias minerais. A caverna foi descoberta em 2000 por um grupo de mineiros que estavam explorando a mina de prata de Naica. Desde então, tem sido objeto de estudo por cientistas de diversas áreas, incluindo geologia, biologia e física. A temperatura e a umidade dentro da caverna são extremamente altas, o que torna difícil a exploração e o estudo da caverna. Os cientistas precisam usar equipamentos especiais para sobreviver às condições adversas e coletar dados sobre os cristais gigantes. Mas a história fica ainda mais estranha. Quando você descobre que esses cristais podem estar escondendo segredos do passado. Segredos que podem mudar nossa compreensão do mundo. E então aconteceu o impensável. Os cientistas descobriram que os cristais podem estar relacionados a uma forma de vida desconhecida. Uma forma de vida que pode ter existido há milhões de anos. E que pode ter sido responsável pela formação desses cristais gigantes. Se você está curtindo, deixa o like agora e continua assistindo. Porque estamos apenas começando a descobrir os segredos da caverna de cristal de Naica. E o que aprendemos até agora é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais para explorar e descobrir. E nós estamos ansiosos para continuar essa jornada de descoberta. E isso nos leva a um ponto ainda mais interessante. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esse. Vamos explorar as condições únicas que permitem o crescimento desses cristais gigantes. A caverna de Naica é um local onde a ciência e a natureza se encontram de forma surpreendente. Os cristais de Naica são um exemplo perfeito de como a natureza pode criar estruturas incríveis. A temperatura e a umidade na caverna de Naica são fundamentais para o crescimento dos cristais. A caverna de Naica é um local de grande interesse para os cientistas que estudam a formação de cristais. Os cristais de Naica são tão grandes que desafiam a compreensão humana sobre a formação de cristais. A caverna de Naica é um local onde a ciência e a natureza se encontram de forma misteriosa. Os cristais de Naica são um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que desafiam as leis da física. A caverna de Naica é um local que inspira a curiosidade e a admiração dos visitantes. Os cristais de Naica são um tesouro natural que deve ser preservado para as gerações futuras. A caverna de Naica é um local que oferece uma oportunidade única para os cientistas estudarem a formação de cristais. Os cristais de Naica são um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que são ao mesmo tempo belas e complexas. A caverna de Naica é um local que desafia nossa compreensão sobre a formação de cristais e a natureza. Os cristais de Naica são um tesouro natural que deve ser estudado e preservado. A caverna de Naica é um local que oferece uma oportunidade única para os cientistas descobrirem novas coisas sobre a natureza. Os cristais de Naica são um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que são ao mesmo tempo surpreendentes e misteriosas. A caverna de Naica é um local que inspira a curiosidade e a admiração dos visitantes de todo o mundo. Os cristais de Naica são um tesouro natural que deve ser protegido e preservado para as gerações futuras. A caverna de Naica é um local que desafia nossa compreensão sobre a formação de cristais e a natureza, e nos inspira a continuar estudando e descobrindo. Os cristais de Naica são um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que são ao mesmo tempo belas, complexas e misteriosas. A caverna de Naica é um local que oferece uma oportunidade única para os cientistas descobrirem novas coisas sobre a natureza e a formação de cristais. A caverna de Naica é um exemplo de como a geologia pode criar ambientes únicos que desafiam a nossa compreensão sobre a formação de cristais. Os cientistas acreditam que a caverna de Naica pode ter sido formada há mais de 200 milhões de anos, durante a Era Mesozoica. A caverna de Naica é um local que oferece uma oportunidade única para os cientistas estudarem a formação de cristais em um ambiente isolado e estável.
Os cristais de Naica são compostos principalmente de selenita, um mineral que é comum em cavernas, mas raramente encontrado em quantidades tão grandes. A temperatura e a umidade dentro da caverna de Naica são fatores importantes que contribuem para a formação dos cristais gigantes. A caverna de Naica é um local que inspira curiosidade e admiração por parte dos cientistas e do público em geral. Os cientistas estão trabalhando para entender melhor os processos que levaram à formação dos cristais de Naica. A caverna de Naica é um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que são ao mesmo tempo belas e complexas. A descoberta da caverna de Naica é um exemplo de como a exploração e a pesquisa podem levar a novas descobertas e avanços científicos. Os cristais de Naica são um tesouro natural que deve ser protegido e preservado para gerações futuras. A caverna de Naica é um local que oferece uma oportunidade única para os cientistas estudarem a geologia e a mineralogia em um ambiente único. A formação dos cristais de Naica é um processo que ocorre ao longo de milhões de anos, e é influenciado por fatores como a temperatura, a umidade e a presença de minerais. A caverna de Naica é um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que são ao mesmo tempo frágeis e resistentes. Os cientistas estão trabalhando para desenvolver novas tecnologias para estudar e preservar os cristais de Naica. A caverna de Naica é um local que inspira a criatividade e a imaginação por parte dos artistas e dos escritores. A descoberta da caverna de Naica é um exemplo de como a exploração e a pesquisa podem levar a novas descobertas e avanços científicos e culturais. Os cristais de Naica são um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que são ao mesmo tempo belas e misteriosas. A caverna de Naica é um local que oferece uma oportunidade única para os cientistas estudarem a biologia e a ecologia em um ambiente único. A formação dos cristais de Naica é um processo que é influenciado por fatores como a presença de minerais, a temperatura e a umidade. A caverna de Naica é um exemplo de como a natureza pode criar estruturas que são ao mesmo tempo complexas e simples. A caverna de Naica é um local que desafia a compreensão humana, com suas estruturas cristalinas gigantescas que parecem ter sido criadas por uma força sobrenatural. Os cientistas acreditam que a formação desses cristais é resultado de um processo que ocorre ao longo de milhões de anos, envolvendo a interação de minerais e água quente. A temperatura e a umidade na caverna de Naica são fatores cruciais para a formação e crescimento dos cristais, criando um ambiente único que permite que eles atinjam tamanhos monumentais. A caverna de Naica é um exemplo notável de como a natureza pode criar estruturas complexas e belas a partir de processos simples, desafiando a nossa percepção sobre a formação de estruturas geológicas. Os estudos realizados na caverna de Naica oferecem insights valiosos sobre a história geológica da Terra e como os processos naturais podem criar estruturas que parecem quase artificiais em sua complexidade e beleza. A preservação da caverna de Naica e de seus cristais gigantes é uma preocupação importante, pois essas estruturas são frágeis e podem ser danificadas facilmente pelo impacto humano ou por mudanças ambientais. A caverna de Naica também é um local de grande interesse para a biologia, pois abriga micro-organismos que são capazes de sobreviver em condições extremas, oferecendo pistas sobre a origem da vida na Terra. Os cientistas que estudam a caverna de Naica enfrentam desafios significativos devido às condições extremas dentro da caverna, incluindo temperaturas altas e umidade intensa, o que exige equipamentos e estratégias especiais. A exploração e o estudo da caverna de Naica são uma fonte de inspiração para a ciência e para a imaginação humana, mostrando que ainda há muito a ser descoberto e compreendido sobre o nosso planeta. A caverna de Naica é um lembrete poderoso da beleza e da complexidade da natureza, e do quanto ainda temos a aprender sobre os processos que moldam o nosso mundo.